Glória a Deus. Achei uma passagem bem interessante aqui no livro de Neemias, no capítulo 13, no versículo 1º e no 2º, que nos diz o seguinte: Naquele dia, leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, eles contrataram Balaão para os amaldiçoar. Porém, o nosso Deus transformou a maldição em bênção. Para entendermos melhor, nós temos que entender primeiro quem são esses povos, os amonitas e os moabitas. Mas para isso, teríamos que voltar para o livro de Gênesis, no capítulo 19 em diante, porque esses povos, eles foram descendentes de Ló. Eles foram descendentes das filhas de Ló, do incesto que houve entre Ló e as filhas. Então, de certa forma, eles até eram um pouco hebreus, porque Ló era sobrinho de Abraão. Então, existiu essa certa mistura. Mas o foco da nossa palavra não é essa. Mas eu queria realmente que vocês lessem, porque é bem interessante sabermos também a descendência dos nossos povos, porque isso também influi muito nos dias de hoje para nós entendermos o motivo de muitas coisas acontecerem. E só para que vocês entendam melhor essa palavra, é o seguinte: os moabitas e os amonitas, eles eram inimigos do povo de Israel, e eles contrataram a Balaão para amaldiçoar aquele povo. Só que eles não sabiam é que toda vez que Balaão proferia qualquer palavra de maldição contra aquele povo, não saía palavra de maldição da boca de Balaão, e sim de bênção. Então, aconteceu o contrário. Aqueles que eles contrataram para amaldiçoar o povo, acabou abençoando. E é esse Deus que eu quero apresentar para vocês hoje. É o Deus que transforma maldição em bênção. E eu pude extrair 3 situações importantes dessa passagem. A primeira é que não importa aquilo que as pessoas falem de nós, porque sempre vai haver alguém proferindo palavras de maldição e de derrota em nossa vida. Mas o Espírito Santo, ele não deixa que o maligno possa nos tocar, porque nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual. E o nosso Deus, ele está sempre conosco. E essas pessoas usadas pelo inimigo, elas vão cair por terra. E a segunda é que quando alguém, pelo menos tentar proferir qualquer palavra de maldição e de derrota ao nosso respeito, nós devemos repreender, porque essas pessoas, elas estão espalhadas por aí. Elas se fazem de nossas amigas, elas estão dentro da nossa casa como nossos familiares, elas estão dentro de nossos trabalhos, elas vivem por aí, elas são usadas pelo inimigo, elas se deixam serem usadas porque elas são maus, elas são invejosas, elas enxergam em nós algo que muitas vezes nem nós próprios enxergamos, que é o brilho do Espírito Santo. E isso faz com que elas fiquem com raiva e elas comecem a proferirem palavras de maldição em nossa vida. Mas nós vamos lembrar que quem é de Deus, o inimigo não toca, e que qualquer palavra de maldição que for lançada em nossa vida, o nosso Senhor vai transformar em bênção. E por último, não esquecer nunca que o nosso Deus, ele vai adiante de nós em todas as batalhas, e que nenhuma maldição lançada pela boca de alguém que quer ver o nosso mal, pela boca de alguém que se deixou ser usado pelo inimigo, ela vai nos atrapalhar, porque o Senhor tem promessa em nossa vida. E a pessoa que tem promessa de Deus, o inimigo não toca. E na nossa vida não existe lugar para maldição, só existe lugar para bênção, porque aquele que Deus já abençoou, o inimigo ele não pode tocar. Nunca ouça palavras de derrota de ninguém, porque as pessoas elas
tende a nos dizer quando nós estamos passando por alguma dificuldade? Aceita, é assim mesmo, a vida é assim mesmo, todo mundo passa por isso, vai passar, é só uma fase, é só uma situação. Mas não, não é assim, não é fase, não é situação, porque não é assim que Deus trabalha, não é assim que é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus tremendo, o nosso Deus é o Deus de maravilhas e Ele nos abençoou para que nós possamos ser muito mais do que vencedores, em nome do Senhor Jesus. E eu creio nisso para a minha vida. E eu quero que você também leve isso para a sua vida. Vamos crer, porque Deus já quebrou todo o mal. E todo o mal já foi vencido no Calvário. E nenhuma palavra de maldição vai desestabilizar a nossa vida. Porque Deus é o Deus que transforma maldição em bênção. Amém.